Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a sexualidade na vida cristã, um assunto que é dificilmente abordado nas igrejas, e a falta de aconselhamento nesse sentido tem trazido seríssimas consequências, além da marginalização que muitos pregadores e igrejas fazem em torno desse tema, que sem via de dúvidas é um dos pontos fundamentais para uma boa convivência a dois. Eu quero abordar aqui alguns pontos sobre a sexualidade que não são falados na igreja e o que isso pode afetar na vida espiritual, quais as consequências. Se você acha que não afeta, afeta sim muito. 80% das pessoas que se desviam da igreja é justamente por motivos em torno da sexualidade, né? Desejos, tentações. Pega o café, chá, bolacha, pipoca. Volto logo após a vinheta. A paz de Deus, o nosso Pai Celestial, e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de todos vocês. Para você que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Carlos Einar, e neste canal eu abordo temas sobre comportamento cristão, faço análises bíblicas, trago reflexões cristãs e falo sobre escatologia bíblica acerca do final dos tempos. Se você não é inscrito aqui e se interessa por esse tipo de conteúdo, por esses assuntos, inscreva-se, ative todas as notificações de vídeo para não perder nenhum conteúdo postado aqui no meu canal. Bom, um dos maiores tabus das igrejas evangélicas, tanto tradicionais como pentecostais, é o assunto do contexto sexual. Os cristãos tradicionais se sentem desconfortáveis em falar sobre o tema, e os pentecostais, para a grande maioria deles, o sexo é coisa do demônio, a relação íntima é só para procriação e sexo é só para fazer filhos e não por prazer. Então o tema sexualidade ele é exilado, excluído das discussões e ensinamentos eclesiásticos, do ensino nas igrejas, por ser considerado um assunto imoral, sujo, pecaminoso. E ainda aqui no YouTube, tem uma pastora que ensina no seu canal que o casal tem só um tipo de posição que é aprovado por Deus para a relação íntima. As outras posições é pecado. E que se a mulher esboçar qualquer som que mostre a sua satisfação e prazer, como ela diz, o miado do gato, vai arder no quinto dos infernos. Uma pessoa assim, no mínimo, é frustrada na sexualidade. E ensina isso na igreja dela. Isso é para vocês terem uma noção de como certas denominações não tem o preparo nessa parte, sataniza, demoniza o sexo, colocando limite na relação íntima do casal, dando ordens de qual posição pode e qual não pode, se pode gemer, não pode nem gemer, não pode nada. Isso é hilário, é uma palhaçada. Eu vou dizer mais, uma das maiores culpadas de tantos pecados sexuais nas igrejas são as próprias denominações. Porque a satanização do sexo leva os crentes à curiosidade e, consequentemente, para o pecado. Alguém já argumentou comigo, dizendo que a igreja ela não é lugar para falar de sexo, falar dessas coisas. E eu já acho ao contrário. A liderança das igrejas tem o dever, deveriam colocar irmãos ou irmãs preparados para o aconselhamento, porque é algo que está inserido na vida humana. Tem esses crentes velhos e ignorantes que estão na frente das igrejas há anos e dizem que sexo é do diabo. Mas a maioria deles tem 5, 10, 15, 20 filhos. Por quê? Porque não saem de cima da forquilha. A sexualidade é um assunto que está inserido no contexto para um bom casamento, para um bom relacionamento. E é fundamental para ter uma vida cristã sadia, uma espiritualidade saudável. Existe um perigo quando a igreja não ensina os membros sobre a verdade do sexo. A verdade do sexo é o seguinte: o sexo é sujo, imoral, nojento e pecaminoso quando ele está fora dos padrões morais estabelecidos por Deus. Um relacionamento sem o compromisso do casamento, no caso a fornicação, pessoas solteiras, uma relação fora do próprio casamento, casados cometerem adultério, pessoas do mesmo gênero, ou uma relação fora do natural, que vocês já sabem o que é usar o canal escritor para outros fins. Quando a sexualidade está fora do propósito divino, o sexo ele se torna algo detestável a Deus. Mas dentro dos parâmetros divinos da palavra de Deus, é uma das dádivas mais lindas e maravilhosas que foi proporcionado a nós
seres humanos. E o propósito da relação sexual não é apenas reprodução. Deus, ele criou o sexo para construir um relacionamento matrimonial satisfatório, tendo a base no prazer mútuo. Deus, ele criou a relação sexual para o prazer como uma expressão do amor, para que o homem e a mulher desfrutem e tragam uma união entre o casal, uma troca de afeto, de carinho. E a vida sexual não deve ser uma obrigação angustiante, e nem tampouco só para prazer físico. O propósito da relação sexual é mais que isso. O prazer sexual é satisfazer, sim, as nossas necessidades, né? Ou seja, se você está sem apetite, sem desejo, dá um jeito, vai se tratar. Tem tratamento para tudo. Tudo hoje tem tratamento. Porque se casou, um precisa do outro. Cada um tem as suas necessidades. Tem que ser feito por desejo de ambos. E também não deve ser algo desenfreado. Todo dia. É tudo com temperança. Eu não vou vir aqui num vídeo dizer, olha, você tem que fazer desse jeito, dessa posição, tem que ser assim, né, ou assado. Não. O que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês é que problemas mal resolvidos na relação sexual provocam desastres matrimoniais irreparáveis. E muitos dirigentes das igrejas, né, vão ser responsabilizados por isso. Porque eles estão ali para ensinar, a sexualidade no seio cristão. Isso é uma discussão de inteira responsabilidade da igreja e de seu ministério. Isso não é só para uma denominação, é para as vastas denominações que têm o dever de ensinar a sexualidade aos seus membros. Tem muito homem crente aí que só quer saber de orar, ler a Bíblia e deixa a mulher só na vontade, dizendo que quer se consagrar, quer se santificar. E tem mulher cristã assim também, da mesma forma. Só fica nas missões e o marido lá desfalecendo sozinho, entra no banheiro e não sai mais, esquece da vida. Aí acontece igual um caso que eu relatei aqui e aconselhei aqui no canal, de uma filha que pegou o pai em um site de conteúdo adulto. Por quê? A esposa não dava um trato no marido. Aí, quando um dos cônjuges cai no pecado, cai no adultério, a igreja inteira diz, a igreja local diz, ele é safado, ela é safada, tinha em casa e foi procurar fora. Olha, eu sei de um caso que um irmão foi viajar e antes dele voltar da viagem, a esposa comprou um baby doll, um conjunto bem sensual. E quando ele estava para chegar em casa, ela foi tomar um banho. Se perfumou, passou creme no corpo, vestiu o conjunto, deitou na cama. E quando ele entrou no quarto e viu a esposa lá, toda produzida para ele, ele gritou, vai-te Satanás em nome do Senhor Jesus, espírito da pombagira. Um asno desse pede para levar chifre, me desculpa a minha sinceridade. Acabou o casamento deles. E com razão, como tem mulheres também que são secas, são umas delegadas sem um pingo de feminilidade. Vocês não acham que se houvesse um aconselhamento na igreja não seria melhor? Agora, o fanatismo leva aonde? A nada. Não leva a lugar nenhum. Porque hoje tem a internet, tem mulheres crentes, homens crentes que vivem um casamento brutal, seco, do tempo da década de 30, que, por exemplo, o homem chega na mulher e diz, deita aí que eu vou lhe usar. O negócio acontece no seco mesmo, sem um carinho, uma preliminar. Aí a mulher, que é crente, que frequenta essas igrejas que diz que o sexo, mesmo dentro do matrimônio, é diabólico, é satânico, é sujo, essas igrejas aí que satanizam a relação sexual, aí essas mulheres começam a ver na internet, despertam curiosidade, aí o fanaticão lá leva um chapéu de galha e depois reclama da mulher. Isso aí é para ambos, tá? A questão é que se a sua igreja não aconselha você ou não te ensina, a solução é o diálogo com a tua esposa, com o teu esposo, sentar e conversar, resolver os problemas. Tem que ter essa liberdade no relacionamento. É um direito dos dois, um ouvir o outro. Porque se isso for constante no casamento, ter diálogo, não abre as portas para o pecado, não se abre janelas para a curiosidade. Porque se tem em casa, não vai procurar fora. Então a consequência da falta de abordagem desse tema no meio cristão, de falar sobre sexualidade na igreja, isso gera pecado. Não falar desses assuntos gera pecados sexuais. 90% de quem se desviou da igreja, em qualquer igreja, é por motivo, porque às vezes não foi aconselhado como deveria ser, ter uma vida sexual saudável. Presta atenção que eu estou falando, a maioria dos desviados desviaram da igreja por problemas com a sexualidade. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo
com mais pessoas, com o máximo de conhecidos que você puder. Ajude esse canal a crescer, inscreva-se no canal para mais análises bíblicas, tá? Ative as notificações e deixe o seu like, que é importante para nós. Eu encerro esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero só dar um recadinho, uma dica aqui para vocês. Você já tentou um empréstimo e foi negado porque o seu score do CPF está baixo? Então veja essa dica a seguir, eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para vocês. O score aumentou, tá? Eu consegui, mesmo com as dívidas, ó, eu não negociei as dívidas, eu consegui aumentar o meu score só aplicando o método, tá? E o melhor, eu consegui o meu empréstimo do Nubank. Ah lá, já tenho 12.500 disponíveis, tá? Gente, eu vou deixar o link. Façam, apliquem o teste que dá certinho, não tem erro.